Olá, Eli Jordano, olá, Eli Jordana. Hoje nós vamos falar sobre regência verbal, tá bom? Nós aprenderemos sobre como acontece, como esses verbos vão se comportar e o que eles vão exigir dentro de um contexto. Lembrando que a nossa análise é sempre sintática neste momento. Nós queremos saber qual o posicionamento, qual o complemento, qual o objetivo deste verbo dentro deste contexto, o que ele vai pedir, o que ele não vai pedir, ok? Então, o nosso estudo é sobre regência verbal e as relações entre verbos e seus complementos. E começamos. Dá-se o nome de regência a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Subordinação. O que significa subordinação? Significa que a palavra vai estar subordinada ao contexto da anteriormente citada. Desculpa. E seus complementos. Então, o que vai acontecer? Quem vai estar subordinado a quem? Os complementos estarão subordinados ao verbo. Ok? Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. O que acontece? Quando você deixa de colocar uma preposição, você deixa de criar um contexto. Por quê? Por exemplo, isso acontece muito com as crases. As crases têm finalidade de não gerar ambiguidade, certo? E as preposições, elas têm a finalidade de estabelecer o significado a que este verbo ou este nome, que nós estudaremos também, quer dizer, o que ele quer reger, certo? Então, a partir de todo esse contexto, a partir da transitividade, a partir da regência, do que vai ser regido, do que ele vai pedir, você vai conseguir ter uma compreensão maior. Então, você tem uma situação de subordinação, essa subordinação acontece com seus complementos, e essa subordinação é complemento a respeito do verbo, é complemento em frente ao verbo. Então, primeiro você vai ter um contexto de ação, de finalidade, que vai estar expresso pelo verbo, e o verbo vai pedir que você explique, porque ele não teve a capacidade de se expressar sozinho. Então, você vai precisar de um complemento, e esse complemento vai partir de alguns princípios. Quais são eles? Olha, você tem transitividade verbal, certo? Que nós vimos na aula anterior? Então, a transitividade faz com que você peça ou não uma preposição. E a partir dessas preposições, você vai poder nomear, classificar os verbos, ok? Na regência verbal, o termo regente é o verbo, foi o que eu acabei de falar com vocês. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os completam. Olha, quais são os termos que completam os verbos? O objeto direto e objetos indiretos. Ou caracterizam, que são os adjuntos adverbiais. Prestem atenção, o que é completar? Olha, você completa minha vida, certo? Completar significa que você vai estar ao lado e só a partir de você, do complemento do objeto ou da pessoa que está exercendo essa ação de completar, que algo vai ter sentido. Por exemplo, se eu tenho uma panela e nessa panela eu não tenho a tampa, ela fica faltando algo. Fica faltando o quê? O complemento, que é quando você abafa ali, ajuda no cozimento, certo? Então, eu preciso desse complemento. Por que as frigideiras não têm panela? Não tem tampa? Não tem tampa porque eles não precisam desse processo, né? De abafar, de fazer com que esquente e o vapor suba e desça e vai fazendo o cozimento. Não, frigideira é porque você tem só que fritar, frigir, ok? E o ato de fritar é só esquentar. Bonzinho, né? Não coloque água na carne. Voltando. Então, complemento é o que completa. Você tem um sentido, você tem um verbo e esse verbo falta aí no complemento que eu explique. Ele não deixa de ser representativo, mas ele deixa de ter uma significação completa. Então, essa significação advém dos objetos. Como que eu faço? Primeiro, eu olho, meu verbo é transitivo direto, meu verbo é transitivo indireto, daí você vai achar o complemento. Agora, caracterizar é dar uma característica ao verbo. É como se eu fosse dar uma característica ao que você está fazendo agora. Você está agora estudando, ok? Então, a característica deste momento é estudando. A isso nós chamamos de adjunto adverbial. Por que um adjunto adverbial?
Porque o adjunto adverbial, ele anda ao lado, ok? Ad, ao lado, anda junto. Junto para quê? Para dar uma característica. Você não deixa de ser estudante se eu não falar que você é um estudante. Você continua a ser um estudante. Eu só quero caracterizar e dizer o que de fato você é, ok? Então, complemento completa é aquilo que precisa para que haja, de fato, todo o processo comunicativo. E os adjuntos adverbiais, eu não estou dizendo que eles devem ser excluídos, não é isso. Eu estou dizendo que a finalidade é caracterizar. Então, tem que se ater a esses pontos aí, porque às vezes eles são cruciais na hora de responder as perguntas, ok? Complemento verbal diz respeito aos termos que completam o sentido do verbo transitivo. Para ser transitivo, tem que achar um verbo transitivo direto ou indireto, tá bom? Olha, o objeto direto. O objeto direto completa o sentido do verbo sem o uso de preposição. A gente aprendeu isso lá em transitividade verbal, lembram? Ou seja, se liga diretamente ao verbo transitivo sem o uso de preposição. Este tipo de complemento verbal pode ter como núcleo substantivo, palavras com função de substantivo e pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Tu, ele, nós, ok? Aí eu coloquei para vocês o exemplo. O cachorro matou o rato. Matou o quê? É a pergunta que se deve fazer ao verbo e ele vai te responder. O rato. Então, rato é o objeto direto, porque o meu verbo é transitivo direto e eu sei porque aqui não tem uma preposição, ok? A Karine mais o. O o aí não é uma preposição, não. Olha, esse o aqui ele não funciona como preposição, mas sim como artigo definido. Ele é um artigo definido do substantivo rato, o rato, a rata, certo? Então, o é para mostrar que era um ratinho do gênero masculino. Então, por isso, eu considero que o meu objeto é direto, porque ele não está sendo regido por preposição. Esse o aqui tem papel de artigo, ok, queridos? Então, todas as vezes que vocês encontrarem um verbo que tem um complemento sem preposição, vocês vão chamar esse complemento de objeto direto, tá bom? É a regência verbal deste verbo. A regência é ter um objeto direto. E qual que é o núcleo do objeto direto? O núcleo é o rato, ok? Por quê? Porque o rato é a palavra mais significativa. Assim como, quem é o sujeito? O cachorro. Quem é o núcleo do sujeito? Cachorro. Por que que é o núcleo do sujeito? Porque é a parte mais significativa, a parte que está detoando a ação. Assim como nós também temos o objeto indireto. O objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo com o uso de preposição, ou seja, a junção entre o verbo e seu complemento é feita através de uma preposição. Agora aqui, obrigatoriamente, nós temos que ter preposição. Se não tiver preposição, esse verbo jamais vai ser considerado como objeto indireto. Vai ter um objeto indireto, vai ser considerado como verbo transitivo indireto. Por quê? Porque se ele não tem preposição, consequentemente, ele é um verbo transitivo direto. E o objeto só pode ser direto. Não tem como eu trocar aqui objeto indireto por objeto direto. Não existe isso. A única coisa que existe é que eu posso ter um verbo bitransitivo e ter os dois complementos, mas dois de um só não tem como, tá bom? Aí você faz a mesma coisa com o verbo. Você procura. Morreu. De quê? Aí eles te respondem. De tanto rir. Ah, Karine, e como você sabe que aí tem uma preposição? Ó, se eu apagar aqui. Morreu tanto rir. É uma frase que dentro da minha língua portuguesa, ela tem autonomia, ela tem sentido, eu reproduzo essa frase dessa forma? Não, significa que eu preciso de um conectivo entre o verbo e o objeto.
Esse conectivo a gente vai chamar de preposição. Preposição. De, ok? Você vê que você tem uma fusão aí de duas palavrinhas que formam uma nova, que a gente chama de preposição, e esta é regida, revertida de sentido. De tanto rir. A partir do de, você tem a ideia de finalidade. A finalidade dele ter morrido foi porque ele riu muito. Então, a preposição é de extrema importância, tanto para a compreensão, tanto quanto para a classificação das regências verbais, quanto aos complementos, ok? Temos também os adjuntos. O adjunto adnominal e o adjunto adverbial são termos acessórios da oração. Contribuem para a compreensão da mensagem, mas não são indispensáveis. Assim, pode ser retirado sem alterar a estrutura sintática da oração. Olha para vocês verem a diferença. Não são indispensáveis, certo? Eles não são indispensáveis. Significa que eu posso dispensá-los sem que haja prejuízo. Aí eu volto e digo para vocês novamente, o que são adjuntos? É tudo que está ao lado, meus queridos, que está junto. Junto do quê? Do nome. Se é um adjunto adnominal, ele vai caracterizar um nome. Se é um adjunto adverbial, ele vai caracterizar o quê? O verbo como um advérbio, como um estado. Todas aquelas classificações que nós temos de fato dos advérbios, ok? Mas eles vão estar agregando valor. Okay? Eles não são termos essenciais, fundamentais para a minha compreensão. Eles esclarecem, de fato, a minha compreensão, eles fazem com que seja mais lúcida, mas se eu retirar, eu ainda vou ter uma compreensão, ainda vai ser lógico para mim, ok? Então, é um termo acessório, porque acessório você pode colocar e pode tirar. Se você coloca, vai dar um charme a mais. Se você retira, você vai continuar sendo a mesma coisa, só que agora sem aquele artefatozinho, né? É só isso, tá bom? Dentro da língua portuguesa também ocorre assim. Os adjuntos, tanto os adverbiais quanto adnominais, têm a função de caracterizar. Caracterizar de qual forma? Agregando valor, ok? São termos acessórios. Não é como lá os objetos, ok? Que eles agregam sentido. Os adjuntos agregam sentido? Agregam, mas são indispensáveis, ok? Olha, definindo. O adjunto adnominal atribui uma característica a um substantivo. Pode ser representado por artigo, adjetivo, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais adjetivos. Karine, o que seria um pronome adjetivo? Pronome adjetivo é aquela palavra que ela funciona como pronome dentro de outros contextos, mas ali ela está funcionando, ela está exercendo o papel de adjetivo, ok? Ela está classificando o próprio objeto ou o sujeito. E os numerais adjetivos, porque a partir do numeral eu tenho a quantidade do que eu vou caracterizar, do que eu vou adjetivar, ok? Então, olhem o exemplo que eu dei para vocês. Qual que é o verbo? O verbo é rasgou. Rasgou é um verbo o quê? Um verbo intransitivo. Porque só a palavra rasgou exprime para mim sentido completo. E rasgou, eu tenho sentido completo. Eu entendo o fato de rasgar sem que precise de outros termos acessórios. Aí eu tenho agora, qual é o substantivo? O que rasgou? Você pergunta para o verbo. Aí ele fala, meu vestido preto, ok? Então, aqui funciona como sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é vestido. Vou mudar de cor aqui para vocês verem melhor. Tá, o núcleo do sujeito é vestido. E agora, Karine, o que é que você quer que a gente veja? Eu quero que vocês vejam quais são os adjuntos adnominais. Por quê? Os adjuntos adnominais, eles vão atribuir o quê? Característica a um substantivo. E vocês já encontraram um substantivo. O substantivo é vestido. Agora, eu quero o que está ao lado, o que está ao redor, que está caracterizando esse nome. O que é que está caracterizando esse nome? O adjetivo preto. Então, é um adjunto adnominal.
certo? É um adjetivo. E meu funciona como o quê? Meu é um pronome adjetivo. Era para escrever adjunto adnominal. Meu também é um adjunto adnominal, porque funciona como um pronome adjetivo. Karina é um pronome adjetivo por quê? Meu é um pronome e está adjetivando de quem é esse vestido. É meu, ok? Eu tenho uma posse sobre esse vestido. Então, preto e o meu funcionam como adjuntos adnominais porque estão ao lado de um nome e estão caracterizando o mesmo, ok? A partir de um adjetivo e de um pronome adjetivo. Acontece que as locuções adjetivas é quando você tem uma sequência de palavras que são mais extensas e essas sequências de palavras, elas têm a finalidade de gerar característica. Gente, mas minha letra é muito feia. Peraí. Gerar características. Gerar características, ok? O que seria uma locução? É sequência de palavras. Não come, professora, para de ser preguiçosa. Sequência de palavras. Isso é um R, viu, gente? Que tem função adjetiva. Então, isso é uma locução adjetiva. As locuções é quando você tem um emaranhado de palavras e esse emaranhado de palavras, eles estão exercendo a função de explicar, de adverbiar algo, ok? E eu tenho o adjunto adverbial, que seria o adjunto adverbial. O adjunto adverbial indica uma circunstância e pode estar localizado no início, no meio ou no fim da oração. É maioritariamente representado por advérbios e locuções adverbiais. Mesma coisa que das locuções lá adjetivas, tá bom? Quando várias palavras juntas, unidas, representam um advérbio, uma circunstância. Por exemplo, pela manhã, você tem o quê? Pela e manhã. Na verdade, o que está te dando sentido é a união das duas, porque separadamente você não vai ter a ideia de tempo, ok? Então, eu tenho, minha mãe nunca fumou. Nunca. Fumar é o verbo, né? Minha mãe é o quê? Sujeito. Mãe é o núcleo do sujeito. Nunca funciona como o quê? Advérbio de negação. Se gramaticalmente nunca ele tem um papel de advérbio, sintaticamente vocês vão classificá-lo, obviamente, como adjunto adverbial. Ok? Ah, Karina, eu posso colocar que é um adjunto adverbial de negação? Pode, você pode colocar, mas o que não pode faltar é você dizer que é um adjunto adverbial. Olha, se vocês reconhecerem as funções gramaticais, que são aquelas 10 que eu falei com vocês, aquelas 10 classes, dentro do contexto, vocês vão conseguir transformá-las sintaticamente mais fácil. Então, se você consegue reconhecer que você tem um advérbio, você vai reconhecer que sintaticamente, se é uma palavra só, vai ser adjunto adverbial, ok? Quando você reconhece isso, fica mais fácil de você interpretar.
Porque neste momento, com os adjuntos, você não precisa necessariamente da transitividade verbal, assim como você precisa com os verbos transitivos. Você precisa reconhecer a estrutura, você precisa reconhecer a finalidade do emprego daquela palavra. Qual a finalidade? É caracterizar? É um pronome? É um artigo? Porque se você tiver, por exemplo, o gato bebeu leite, aí eles te dizem assim, o sintaticamente, a letra O funciona como artigo definido, como pronome, como preposição e como adjunto adnominal. O que vocês vão marcar? Adjunto adnominal, porque está ao lado de quem? De um nome, gato, o gato. Então, adjunto ao lado. Se está ao lado, é adjunto adnominal. A Karine, mas ou é artigo do gato, ou gato, senão ia ser a gata. Sim, mas está te pedindo sintaticamente. Todas as vezes que pedem sintaticamente, galera, gravem isso. Sintaticamente é verbo transitivo, objeto direto, objeto indireto, complementos. Quais complementos? Adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais e por aí vai. É isso que vocês têm que lembrar, ok? Sintaticamente são essas classes. E não, é um verbo, é pronome, é artigo, é preposição, é conjunção. Não, não é isso. Isso aí é na classe gramatical. Se disserem para vocês, gramaticalmente, a palavra tal, a expressão tal, funciona como tal classe. Aí, beleza. Agora, se disse sintaticamente, vamos transformar essas classes aí para a sintaxe, ok? Então, aqui ficou claro? E a gente tem também o complemento nominal. Na verdade, o complemento nominal ele vai ser mais indicado dentro da nossa regência verbal. Mas acontece que às vezes ele aparece. Vocês têm que saber o seguinte. A gente vai ver mais a fundo na nossa próxima aula. Complemento nominal é o termo da oração que, sempre precedido por uma preposição, de, a, com, em, por, etc., completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio que, sozinhos, tem significado incompleto, necessitando do complemento nominal para completar o seu sentido. Então, o que seria o complemento nominal? Completar o sentido. Ok? E aí vocês me dizem assim, Karine, os objetos não fazem isso? Fazem, os objetos fazem isso. Mas isso aqui, ele vai completar o nome, não necessariamente o verbo, por isso que é complemento nominal. Já terminou a construção do prédio, ok? Já terminou a construção do quê? Do prédio. Então, prédio é o complemento nominal de construção. Construção é o sujeito da oração, ok? Construção é o sujeito. Terminou o quê? A construção. Aí, a construção do quê? Do prédio. Percebam que aqui vocês fazem assim, ó. Já terminou. Vou fazer a análise toda para vocês perceberem. Ó. Já terminou. Sujeito. Terminou o quê? A construção do prédio. Deixa eu trocar de cor. Ó. Já terminou. Terminou o quê? A construção do prédio. Ok? Terminou o quê? A construção do prédio. A construção do prédio aqui, ele está sendo regido por preposição? Não, quem termina algo. Eu não tenho uma preposição aqui. Eu tenho um artigo definido. Se eu não tenho uma preposição, significa que eu vou ter o quê? Um objeto direto. Então, meu verbo é transitivo direto, ok? Tá bom, Karine. E do prédio vai funcionar com o quê? Quem termina algo de alguém? Não, não é um verbo bitransitivo, não. Do prédio funciona como complemento nominal, porque está completando o sentido dessa construção que é o objeto direto. A Karine, o já funciona como o quê? Adjunto adverbial. Por quê? Adjunto adverbial de tempo terminou o quê? Agora, neste momento, já terminou a construção do prédio, no tempo que é pretérito, que já passou, ok? Então, o estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece a oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma
preposição. Tá bom? Então, as preposições, elas são dotadas, revestidas de muitos sentidos. E esses sentidos vão fazer com que vocês acoplem, certo? Aos substantivos, ao sujeito e tenham novas significações. Se eu digo cheguei ao metrô e cheguei no metrô, eu tenho significados diferentes. Prestem atenção. Cheguei ao metrô é o caminho que eu percorri. Certo? Ao metrô significa que você saiu de um ponto e chegou no seu ponto, que era o seu ponto final, era o ponto que você gostaria de estar, ao metrô, tá bom? Era ali a finalidade do seu percurso, ao metrô. Então, você saiu daqui e foi para aqui. Agora, eu cheguei no metrô dá a ideia de quê? O lugar que vai te transportar. Ok? Então, o no, essa preposição aqui, em mais o, te dá a ideia do lugar que você vai ser transportado, o local que você precisava chegar para ser transportado. E ao metrô é o caminho que você percorreu até chegar a este lugar. Então, essas preposições, elas são fundamentais para você entender o quê? Para você entender o sentido a que quer ser expresso. Então, Karine, é só eu fazer transitividade verbal o tempo inteiro? Não. É você entender como esse verbo vai se comportar. O que esse verbo vai pedir? O que essa preposição vai agregar a esse verbo? Isso é regência verbal, ok? É o ato de subordinar, é o ato de você entender que o que vai vir acoplado, que o que vai vir unido, que o que vai se apresentar, ele vai ser revestido de valor e esse valor é de extrema significação, porque é a partir dele que você compreende o que de fato está acontecendo, ok? Agora, os nossos queridíssimos exercícios de fixação. Número 1. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês vão fazer a transitividade. Quem assiste, assiste a algo. Então, assiste a algo. Eu vou ter que ter uma preposição. E agora vai depender do meu contexto, tá bom? Então, letra A. Quem assiste, assiste algo, ok? Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Assada. Faltou um P aqui, né? A semana passada. E aí? Quem assiste, assiste a um belo espetáculo, porque eu sei que o meu verbo é transitivo indireto. Se o meu verbo é transitivo indireto, então aqui ele deveria ser regido pela preposição a. Assistimos a um belo espetáculo de dança na semana passada. Essa frase ficou faltando letras aqui, não entendi não. Na semana passada, ok? Então, aparentemente a minha resposta errada e correta, né, ao mesmo tempo, vai ser a letra A. Não assisti à missa. Olha a crase aqui. Se tem crase, significa que tem que ter obrigatoriamente uma preposição. Então, aqui está correto. Sempre quando se denota tempo passado, também a crase ela pode existir. Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. Quem assiste, assiste a alguém. Aqui, ó, preposição os. Esse os não é artigo definido, ok? Esse os está interligando ao ato de assistir e os doentes. O técnico assistiu os jogadores, tá bom? Se dissesse o técnico assistiu a jogadores, significa que ele estava vendo os jogadores. Agora, o técnico assistiu os jogadores, significa que ele estava acompanhando, treinando, dando ali um suporte, tá vendo? Os jogadores. Então, a minha resposta certa aqui, de fato, tem uma preposição embutida, tá bom? E é a minha resposta A. B. Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços. Aí agora vocês têm que ver
se a significação, ela vai dar correta dentro dessas preposições aqui, ok? Tem que fazer corretinho. Posso informar. Posso informar o quê? Quem informa, informa algo. Quem informa, informa alguma coisa. Então, eu já sei que tem que ter o quê? Posiçãozinha. Posso informar aos senhores ou os senhores? Que é as opções que eu tenho aqui. Posso informar os senhores, porque eu quero definir quem são os senhores. Então, são os senhores. Vou informar os senhores do quê? Vou informar os senhores que ninguém ou de quê? Que ou de quê? De quê? De que ninguém? Porque o que sozinho ele tem ideia, lembram lá dos pronomes relativos? Então, ele vai ter ideia de pronome relativo. E pronome relativo vai caracterizar o que já está, o que está sendo antecedido da frase, ok? Então, você usa uma variante, a variante de que? Ninguém, na reunião, ousou aludir o quê? Aludir a tão delicado assunto, ou ao tão delicado assunto, ou tão delicado assunto. Ou ao a craseado ou a sem crase. Quem alude, alude algo, e não a algo. Eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, eu vou ficar entre a, não pode ser a, só pode ser a, porque a começa com aos. A tão delicado assunto. Porque a está aludindo a alguma coisa. Esse a aqui, ele funciona como artigo que está aludindo a algo que é delicado, tá bom? Então, resposta certa, letra E. E, por fim, a frase em que a relação entre os verbos e seus complementos está corretamente expressa é... Qual que é que está corretamente expressa? Vamos lá na letra A. Ontem conhecemos e simpatizamos muito com seu amigo. O que é que vocês fazem? Procura o verbo. Quem conhece, conhece algo, né? Ontem conhecemos o quê? Com o seu amigo. Simpatizou com o quê? Quem conhece, conhece algo. Conheceu algo quem? O seu amigo. É porque está deslocado aqui. Então, quem conhece, conhece alguém, conhece algo. Conheceu o quê? O seu amigo. Então, faltou a preposiçãozinha aí, o. Ela comete, depois se arrepende dos desatinos. E aí? Qual que é o verbo? Cometer. Ela comete e depois se arrepende dos os desatinos e depois se arrepende. Seria, ela comete os desatinos e depois se arrepende, tá bom? Aqui tá flexionado errado. Esse D dá outra ideia. Então, são os. Ela comete dos desatinos? Não. Ela comete os desatinos. Karine, mas esse negócio tá complicado. Esse negócio tá afastado do verbo. Como que funciona? Olha, vocês têm que olhar agora a preposição, para ver se a preposição vai estar de acordo com a ideia que se quer passar. Não necessariamente ela tem que vir precedida do verbo, ok? Ela vai estar em algum local. Qual é o local? O local que está sendo subordinado ao verbo. Quem está se subordinando ao verbo? O que ela comete? O que ela comete? Os desatinos. Por isso que eu risquei aqui o, assim como o amigo. Quem conhece, conhece quem? O amigo, ou seu amigo, tá bom? Aprovo sua proposta, mas não concordo inteiramente. Aprovo. É sua proposta? Tá certo ou tá errado? Aprovo. Quem aprova, aprova a alguma coisa. A sua proposta. Então, faltou a preposiçãozinha a. Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa ou da ofensa? Ele não esqueceu, quem não esquece do quê? Da ofensa. Então, não é a, é da. Ele não esqueceu da ofensa, ok? Porque aqui, ó, é o que está sendo subordinado ao verbo esquecer, é a ofensa. Por fim, presenciamos e deploramos a reação do atleta. Quem presencia o quê? A reação. Do quê? Do atleta. Então, aqui o nosso adjunto adnominal.
E aqui o termo, o núcleo, né, do adjunto, está corretinho, porque está sendo subordinado ao verbo. Então, a minha resposta certa é a letra E. Tá bom, galera? É um pouquinho confuso. Quando a gente bate assim, chega de cara, fala, gente, não entendi nada desse negócio, é muito difícil. Mas com o tempo e com persistência, vocês vão entender bonitinho o que acontece, tá bom? Espero que tenha agregado. Qualquer coisa, procurem lá um pouquinho na internet. Olha, não entendi o que é adjunto. Voltem no vídeo, olhem no material de apoio que vai estar bem mais detalhado, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.